Bom dia, meu povo! Já são 10 horas da manhã, vamos acordar, espreguiçar. Aquela espreguiçada boa, sabe? Que a gente estica tudo, chega e estala. É essa espreguiçada que nós vamos dar agora. O dia começou, já são 10 horas. Se você está acompanhando o nosso EBD no horário normal, são 10 horas da manhã. Se você está assistindo depois, então bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que horário você vai assistir, mas para os meus alunos da classe Esperança são 10 horas da manhã, então para vocês estarem assistindo às 10 da manhã. Antes de mais nada, deixa eu falar qualquer coisa sobre a aula. Vamos fazer uma oração. Ore aí da sua casa comigo, beleza? Senhor meu Deus, meu Pai, primeiramente, Senhor Jesus, venho aqui te agradecer por esta oportunidade de estar realizando esta aula. Obrigada, Senhor Jesus, por todas as ferramentas que o Senhor nos disponibilizou, que neste momento o Senhor vem estar na direção desta aula, que isso possa estar tocando no coração de cada criança, de cada aluno, de cada pessoa, Pai, que irá ter acesso a essa aula, que irá ter acesso às outras aulas também, Senhor Jesus, que o Senhor possa estar abrindo os nossos corações, que muitos, Senhor Jesus, possam estar aprendendo através dessas aulas. É que eu te peço desde já que o Senhor possa me usar, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Como de praxe, não esqueça de dar o seu like no vídeo, beleza? É sempre bom um like. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Se você quiser comentar alguma coisa, hoje você vai ter que comentar alguma coisa porque a nossa atividade será nos comentários. Quando chegar no finalzinho da aula, a gente fala sobre isso. Então, o tema da nossa aula de hoje é sobre santidade e o título é Caminhando em Santidade. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso e eu espero que vocês aproveitem bastante. Então, bora para a aula. Então, gente, a nossa leitura ela vai se encontrar lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 5. É uma leitura bem pequenininha. E só para a gente poder se situar um pouco, né, do que a gente está falando, 1 Tessalonicenses é uma carta. 1 Tessalonicenses é uma carta de Paulo. É uma das cartas paulinas, né? E existe 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, ok? Eu recomendo depois vocês, quando vocês tiverem tempo, apesar de que na quarentena a gente está tendo bastante tempo, né? Mas, não sei se vocês já voltaram à aula também, mas dá para conciliar. Vocês darem uma lida porque são cartas pequenas, não são cartas cansativas, então dá pra gente ler bem rápido, até em um dia, se vocês quiserem. 1 Tessalonicenses mesmo dá pra ler em um dia, é bem tranquilo. Então, é uma carta paulina e Paulo escreveu essa carta quando ele estava numa viagem missionária, né, que ele pregava o evangelho, falava de Jesus, e durante essa viagem ele escreveu esta carta para os cristãos da igreja de Tessalônica, ok? E aí, ele se vocês forem continuarem lendo, o livro fechou, que maravilha. Se vocês forem continuar lendo o capítulo todo, o capítulo 4, vai falar muito sobre a volta de Jesus. E o título do que nós vamos ler hoje fala uma vida dedicada a agradar a Deus. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, tá bom? Mas ele falava muito sobre a volta de Cristo para essas pessoas. E se você for parar para pensar, uma vida dedicada a agradar a Deus para nos preparar para a vinda de Cristo, né? Tudo se encaixa, tudo perfeito. Então vamos ler aqui, versículo 1 até o 5, beleza? Diz o seguinte: finalmente, irmãos, pedimos e incentivamos em nome do Senhor Jesus que vivam para agradar a Deus, conforme lhes instruímos. Vocês já vivem deste modo e os incentivamos a fazê-lo ainda mais, pois se lembram das instruções que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e honra, não em paixões sensuais como os gentios, que não conhecem a Deus. Quando a gente costuma ler um texto que seja pequeno ou grande,
principalmente nessa minha versão, que é a nova versão transformadora, a NVT, ela não é tão diferente das versões da linguagem de hoje, que ela muda bastante, mas fala a mesma coisa, mas a linguagem é muito mastigada, né? Fica muito fácil. E às vezes a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes pode até perder um pouco de sentido, né? Porque foi alguém que resolveu traduzir daquela forma. Mas essa aqui eu acho que ela é mais fácil de entender e ela é a mais próxima da versão tradicional que todo mundo costuma usar. Se vocês forem estudar e ler bastante, ler e voltar a ler mais de uma vez os versículos, no próprio versículo 1 já vai dizer o seguinte: vocês, no caso, a igreja de Tessalônica, os cristãos daquela igreja, eles já viviam deste modo, de forma santa, né? Dedicada a agradar a Deus. E aí ele está querendo só relembrar, instruir, reforçar aquilo que ele já tinha falado. E ele fala para que eles não vivam de acordo com os gentios, com as pessoas que não conhecem a verdade, que não conhecem a Deus. São as pessoas que vivem de acordo com os seus próprios desejos carnais. E ele fala isso e refala isso aqui várias vezes. E aí, então eu quero que vocês consigam, a partir dessa aula, a partir disso que a gente vai falar, usando esse texto como base, a necessidade da gente viver uma vida santa, uma vida dedicada a agradar ao Senhor. E para que a gente tem que fazer isso, né? Por que a gente tem que seguir os preceitos bíblicos? Por que a gente tem que fazer tudo isso? Porque simplesmente a maioria das vezes ninguém nunca explica, a gente só tem que seguir. Não posso fazer isso porque é errado. Tá, mas por que isso é errado? E para que eu tenho que fazer isso? Então nessa aula a gente vai esmiuçar algumas coisas, não dá para falar tudo, né? Porque eu também não tenho muito tempo. Se a aula ficar mais de 30 minutos já fica um pouco cansativo. Mas a gente vai falar algumas coisas. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar nos comentários ou mesmo no nosso grupo de mentoreio, beleza? Qualquer dúvida vocês podem falar. Então, vamos continuar a aula daqui, beleza? E o nosso primeiro tópico: estou separado do mundo. E nós estamos separados do mundo. Nós vivemos no mundo, mas não estamos nele exatamente. Estamos aqui, mas não vivemos conforme o mundo prega, né? E vamos falar sobre santificação. E a santificação ela é indispensável na vida de um cristão. Ela é indispensável na vida daquele que está esperando o reencontro com o Senhor, o reencontro com a vida de Cristo. Então nós precisamos da santificação. E Deus começou uma obra em nossas vidas assim que nós aceitamos a Cristo. Aquela história sobre a natureza divina, naquele momento em que nós passamos a fazer parte dessa natureza divina. Então, naquele momento, uma obra em nossas vidas foi iniciada. E essa obra, ela precisa ser aperfeiçoada. Não sei se vocês estão conseguindo me entender. Mas agora que nós aceitamos a Cristo, estamos vivendo de forma diferente, seguindo os passos do Senhor. A nossa vida ela precisa ser aperfeiçoada. Essa obra no nosso coração, na nossa vida, precisa ser melhorada. E através da santificação. Aleluia. Amém. E pensando nisso, o apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta para a igreja de Tessalônica, já pensando nisso, para eles viverem separados da moralidade do mundo, da vida pecadora que aquele mundo vivia. E a sociedade que aquela igreja estava inserida era uma sociedade extremamente pecadora. Era uma sociedade que vivia no pecado e para todo mundo que não era da igreja, que não fazia parte dessa vida cristã, era super aceitável fazer as práticas que eles faziam e viver naquele pecado. E aí, como eles estavam ali inseridos, e Paulo resolveu fazer essa carta para eles, e mesmo que a gente leu eles falando que eles já estavam vivendo uma vida santa, mas foi para reforçar mais, e isso é muito importante, né? Então, não está muito diferente do que nós vivemos hoje, né? Então, o apóstolo Paulo quis reforçar para que eles vivessem santidade. E nós vamos destrinchar um pouquinho mais sobre isso. Então, Paulo aqui, ele queria que a igreja de Tessalonicenses, que aquele povo entendesse que o pecado nunca seria algo normal, nunca seria bem visto, nunca seria visto como algo normal aos olhos de Deus.
não seria visto e não é visto até hoje. E a vontade de Deus é que a gente venha dedicar a nossa vida completamente ao Senhor, como Ele também queria que aquela igreja se dedicasse completamente a Ele. E que a gente viesse ser livre da imoralidade, do pecado. As pessoas acham que ser livre é fazer o que a gente quer. Só que o pecado não é fazer o que você quer, o pecado te prende. Uma pessoa que é alcoólatra, uma pessoa que é viciada em N coisas, álcool, cigarro, ela é presa àquilo. Fala para uma pessoa que fuma para ela parar de fumar de um dia para o outro. Ela não consegue. São casos raros que você vê que ali teve a mão de Deus para que a pessoa parasse de fumar de um dia para o outro. Porque só Deus é que livra a gente dessa... É uma armadilha que Satanás faz, né? Então é só Deus para separar a gente disso, para conseguir se livrar disso. Então, a pessoa dizer que viver as práticas de Deus e ir para a igreja, isso não é ser livre, ela está sendo escrava do pecado dela, daquilo que ela vive, talvez é um pecado de estimação. E eu estou falando de cigarro e bebida, mas de forma geral. Aqui, no que a gente leu, falava sobre, se a gente for continuar lendo também, falava sobre imoralidade, mas podemos falar também de vícios, por exemplo, o celular. O celular é vício. Tem gente que se tirar o celular faz uma birra que Deus é mais. Tira o celular de certas pessoas. Vai fazer uma birra, vai chorar, bater pé, mamãe, pai, puxar o cabelo. Isso é um vício, da pessoa não conseguir ficar sem um aparelhinho. Coitado das pessoas que são presas a isso. Computador, videogame, não é só drogas e bebidas, não. Muita coisa prende a gente. E tudo isso, gente, vício é pecado. Vício é pecado. E isso não é ser livre. Eu quero ser livre, eu quero jogar videogame. Tá, você pode jogar o seu videogame. Mas pra tudo na vida tem hora. Tem hora pra dormir, tem hora pra comer, tem hora pra jogar videogame, tem hora pra ler a Bíblia, tem hora pra orar. Tem hora pra tudo. Se você não consegue ficar sem aquilo, já é vício. O que a gente não pode ficar sem é sem Deus, sem leitura da palavra, sem oração. Que isso já não é vício, faz bem pra nossa alma, faz bem pro nosso espírito. Então é isso que Deus está querendo dizer. A gente dedica as nossas vidas completamente a Ele. Era isso que Ele queria para aquele povo. E a sociedade, aquela sociedade em que aquela igreja estava inserida, é muito parecida com a sociedade de hoje que nós vivemos. Cristãos inseridos no mundo pecaminoso. Exatamente o que nós estamos vivendo. E aquele povo não estava nem aí se o que eles estavam fazendo desagradava a Deus, se era banal, se era certo ou se era errado, estavam só fazendo mal. E é exatamente o que é hoje. Nós estamos vivendo isso, as pessoas não se preocupam se estão agradando ou não a Deus. Só que o nosso Senhor, Ele quer da gente uma postura diferente. Ele quer que a gente se torne diferente. Que Ele queria exatamente para aquela igreja. Que eles fossem a diferença naquela sociedade. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, vai dizer: pois as Escrituras dizem, sejam santos, porque eu sou santo. É para você ser santo, porque Ele é santo. Jesus foi santo aqui porque Ele é santo. E nós devemos imitá-lo, certo? Então é isso que Deus quer que a gente faça, que nós nos santifiquemos. E era isso que Ele queria para aquela igreja de Tessalônica também. E santificar-se, o que vem a ser santificar-se? Santificar-se é você se separar das coisas que são desagradáveis ao Senhor, tudo aquilo que não condiz com a vontade de Deus. E acaba que é tudo aquilo que não faz bem pra gente. E nós, como filhos de Deus, a gente não deve se misturar com o pecado. Nós vivemos nesta terra, moramos aqui temporariamente, mas nós não devemos se misturar com o que acontece aqui. Nós não podemos ir na onda do que está acontecendo. Só porque todo mundo faz, a gente tem que fazer também? Nossa mãe já dizia, nós não somos todo mundo. Então a gente não tem que realizar e fazer tudo que os outros fazem porque tá na moda, porque é style fazer isso. Não temos que fazer isso. Lá em 1 Pedro,
capítulo 2, no versículo 11 vai dizer: Amados, eu os advirto, como peregrinos e estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Peregrinos, estrangeiros, nós somos passageiros aqui. Imagine um avião como este que você está vendo. Nós estamos indo daqui para uma viagem e lá nós seremos estrangeiros, nós estamos de passagem. Lá não é o nosso lar, certo? Quando a gente viaja. Nosso lar é aqui, onde a gente mora. E aqui é a mesma coisa. Aqui onde a gente está, na terra, aqui não é o nosso lar. O nosso lar é na eternidade com o Senhor. Quando Jesus voltar e vier nos buscar, Ele vai me buscar pra onde? para o nosso verdadeiro lar, para o nosso verdadeiro local de origem. Nós precisamos sempre lembrar disso, que nós estamos aqui, mas é como passagem. E as pessoas se apegam tanto aqui e criam tanta coisa aqui. Óbvio, nós estamos vivendo agora, certo? E aí acaba que a gente fica pensando muito em planejar e projetar tudo para cá. Não é errado, não é pecado sonhar. Só que a gente tem que lembrar que nós temos uma vida espiritual, nós temos que ter um foco nela também. Ela é o principal, porque quando isso aqui acabar, a eternidade, o fim, não tem fim, sabe? Quando a nossa vida acabar, quando chegar ao fim, terá a eternidade. O fim desta vida de carne e osso, dessa vida aqui na terra vai acabar. E quando chegar a eternidade, nós vamos, se nós formos ir para o céu, eu quero ir para o céu, nós iremos para o céu em nome de Jesus, nós todos vamos para o céu. E quando chegarmos lá, na eternidade, tudo que nós fizermos aqui vai ser constado no juízo final. Então a gente não pode sair fazendo tudo que a gente quer aqui, não. Porque tá todo mundo fazendo, tem que fazer? Não, nós temos que nos dedicar ao Senhor, temer ao Senhor. E é isso que Ele quer da gente. E Jesus voltará. Ele vai voltar, você pode esperar. Você fica achando que Ele não vai voltar não, porque ainda não voltou, Ele vai voltar. E Ele vai vir buscar os que o servem, aqueles que estão nos seus caminhos, aquele que está seguindo o caminho da santidade. Será que nós estamos servindo ao Senhor ao ponto de termos certeza da nossa salvação? Acho que de todas as aulas que eu já dei, eu falei isso, né? Porque a gente tem que ter certeza dessa nossa salvação. E enquanto Ele não voltar, o nosso objetivo aqui é imitá-lo, nos tornarmos parecidos com Ele. E é seguindo o exemplo de Cristo que nós vamos conseguir agradar a Deus. Não tem outra forma. É carregar a cruz como Jesus carregou. Nós temos a nossa cruz, né? Lá em 1 João 2,6 vai dizer o seguinte: quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. Viver como Cristo viveu. E é assim que nós vamos conseguir agradar a Deus. Nós temos que nos olhar no espelho e ver a Cristo. Quero ser cada dia mais parecido com Jesus. E como que a gente consegue fazer isso? Através da santidade. Através do nosso esforço de nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo, buscando ser santo. Sou santificado pela palavra. Então agora nós vamos para um novo tópico e nós vamos falar sobre palavra. E vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. Então agora você já sabe, todos vocês já sabem, qual é a vontade de Deus, que é a nossa santificação. Então Ele quer que nós vivamos de forma diferente, separados do mundo. E se for para pensar, as coisas do mundo não fazem bem pra gente. Então, nosso Pai sempre quer o nosso bem, certo? Então a gente consegue tudo isso com a nossa santificação. A gente tem que sempre lembrar disso, ok? Nós já sabemos, então, que nós precisamos ser isso aí, santos, beleza? E foi pensando nisso que na noite em que Jesus foi preso lá no Getsemane, ele fez uma oração e no versículo 17 do capítulo 17 de João, ele disse o seguinte: consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Em outras versões, que eles sejam teus por meio da verdade. A tua mensagem, a palavra, é a verdade.
E nós, a gente tem que sempre lembrar disso. Nós vamos conseguir... Eita, eu fiquei bem em cima da palavra. E para nos aproximarmos mais de Deus, para nos santificarmos mais, nós precisamos ler a mensagem que Ele deixou pra gente. Que mensagem que é essa? Que é a única verdade, a Bíblia Sagrada. Então, para que a gente consiga se aproximar cada vez mais, nos santificar cada vez mais, nós precisamos ler a Bíblia. É ali que se encontra toda a verdade que nós precisamos. A Bíblia é um livro antigo, é um dos livros mais antigos. A Bíblia tem histórias extremamente antigas, é de uma época que não existia nem luz, não existia nada, água encanada, luz elétrica, nada disso que você vê hoje existia naquela época. Mas a mensagem de Deus é tão linda que é atual. Nós estamos vivendo tudo de forma atual. Se você tá triste, tem uma mensagem na Bíblia para você. Se você brigou com alguém, tem uma mensagem na Bíblia para você. Tudo que nós estamos passando hoje tem na Bíblia uma solução. Então a Bíblia é a verdade, a Bíblia é o nosso manual. Lá em 2 Timóteo 3,16 vai dizer o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Estou falando da Bíblia? Tudo isso a Bíblia faz. Ela nos corrige. E quanto mais a gente estudar a Bíblia, quanto mais a gente ler a Bíblia, mais a gente vai aprender a agradar a Deus. Aqui é o nosso manual de como ser um bom cristão. E Deus quer transformar a nossa mente para que a gente não venha viver como as pessoas do mundo vivem. Para que a gente venha experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e é agradável. Então, se você quer ser santo, você tem que ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Você tem que amar a Bíblia. E, acima de tudo, praticar o que a Bíblia está falando. O que você está estudando ali, você tem que praticar. Porque não adianta nada você dizer que lê a Bíblia inteira em 1 ano, que lê a Bíblia inteira em 6 meses, saber versículos de cor. Se você sabe versículos de cor e nem pratica aquilo que você está decorando, então pra que você está decorando para quê? Para fazer bonito? Não precisa. Você está enganando a si mesmo. Então, se você está decorando versículos, se você está estudando a Bíblia, pratica aquilo. Pratica aquilo. Deus tem inúmeras bênçãos pra gente. Ele quer a nossa santidade porque Ele tem inúmeras bênçãos pra gente. E uma das mais incríveis é a comunhão com Ele. Estar sempre bem com o Senhor. Você olha pra essa foto e pensa: mas eu nunca vou abraçar Jesus assim. Pelo menos por agora não. tá, de fato, você tem a comunhão com o Senhor, não estou dizendo que você vai abraçar Ele como a menininha da foto. É no sentido de que quando você ora, quando você está ali em oração com o Senhor, você sente a presença dEle. E por diversas vezes eu me senti acolhida, e é cafunézinho, e é carinho do Senhor, Ele está ali conosco, Ele está ali para nos ajudar. Então, se você está em comunhão com o Senhor, se você está ali com leitura da palavra, oração, você vai ter essa comunhão, uma bênção maravilhosa que Deus tem pra gente, essa comunhão. Então, busque isso pra sua vida. Busque isso pra sua vida. Não viva como as pessoas do mundo. Se esforce mais. Pratique aquilo que você está lendo. Isso é o mais importante. Cristo vive em mim. Um novo tópico agora. Quando Cristo deu a sua vida lá na cruz, naquele momento lá no Calvário, Ele derrotou o pecado. E junto com Cristo, a nossa natureza pecadora morreu junto. E se não fosse dessa forma, se Jesus Cristo não tivesse morrido por nós naquela cruz, nós ainda estaríamos escravos do pecado. Então naquele momento Ele nos deu a liberdade. Lá em Romanos 6,11 vai dizer o seguinte: da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Então a gente pode se considerar morto para o pecado. E morto para o pecado significa
viver livre da influência do mal. Eu botei essa imagem para simbolizar a Branca de Neve, né? Para simbolizar a influência do mal. Ele vem como uma maçã bonita, o pecado vem como uma maçã bonita, mas podre por dentro, que só te traz malefício, nenhum benefício, só te enganando, só te prejudicando a sua vida. Então, nesse momento que Jesus Cristo deu a sua vida ali por nós, nesse momento, Ele nos livrou do pecado. E hoje nós somos libertos do pecado e Ele não nos domina mais. Lá em Gálatas 2, versículo 20, vai dizer o seguinte: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e me entregou, e se entregou por mim. E aqui Paulo está explicando que nós morremos para o pecado e que nós somos crucificados juntamente com Cristo. Então agora já não somos nós que vivemos, mas Cristo é quem vive em nós. Lá no Evangelho de João, Jesus afirma que ele veio a este mundo para que suas ovelhas tivessem vida abundante. Então Jesus quer que a gente tenha uma vida boa, Ele quer que a gente viva bem. Só que para isso, nós, como ovelhas, nós precisamos permitir que a vida de Cristo transpareça em nosso viver diário. Então é todo dia você parecer realmente que quem vive agora é Jesus Cristo e não você. Por que, então quer dizer que não tem mais que viver? É no sentido da sua carne tomar conta do seu viver. É da sua carne, da sua vontade pecaminosa tomar conta de você. E você reagir e agir como você bem entender e desagradando a Deus. Então, a partir deste momento que quem vive em você é Cristo e não mais a sua carne, a partir deste momento você vai estar transparecendo esse viver como Cristo viveu. Você vai estar sendo um verdadeiro cristão. Então, essa vida de você ser agora um cristão, deixar Cristo viver em você, vai exercer uma influência santificadora em sua vida. E isso vai agradar a Deus. E você vai poder glorificar a Deus por isso. Lembra que eu falei que para viver uma vida com Deus nós precisamos ser santos? Então nós precisamos de Cristo em nossa vida, nós precisamos imitar a Cristo. Lembra da imagem do espelho? Se olhar no espelho e ver a Cristo. Será que nossas ações estão sendo assim? Será que Cristo faria o que você fez ontem? Cristo faria o que você está fazendo? Então a gente tem que pensar sempre assim. A gente tem que refletir todos os dias, porque a gente vai errar. A gente vai errar e muito. É normal, a gente vai errar, a gente é pecador. Então por isso que quando a gente fala que Cristo vive em mim, aleluia, lembrei da música. Quando a gente fala isso, a gente tem que não só falar e cantar lá na igreja, a gente tem que viver isso de verdade. Cristo vive em mim, e não mais eu vivo em mim, e sim Cristo. Então, o nosso texto áureo é lá em Tiago, que vai dizer o seguinte: portanto, removam toda impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. Tiago 1:21. Remover toda impureza, toda maldade, tudo aquilo que não faz parte da nossa vida em Cristo. Então nós temos que abandonar tudo isso e aceitar aquilo que a gente aprendeu e viver aquilo que a gente aprendeu. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Às vezes vocês podem ficar chateados. Mas principalmente porque vocês são adolescentes, estão vivendo o auge da vida, tudo alegria. E aí é difícil viver uma vida totalmente separada do mundo. E eu vou dizer para vocês que não é impossível. A gente está vivendo aqui tudo. A gente vai ver coisas e vai vivenciar coisas que a gente tem que absorver, o que é bom. Então, assim, nós, como filhos de Deus, a gente não é bom que nós participemos das mesmas atividades que pessoas não crentes elas participam, né? Porque não vai nos edificar. Vai em qualquer festa e a festa mundana e a gente tem que fugir da aparência do mal. Por mais que você esteja ali e não está bebendo,
não tá, sei lá, ouvindo essas músicas indecentes que só falam palavrão, que degridem a mulher, sabe? Você sabe exatamente do que eu tô falando, porque às vezes a gente até escuta sem querer escutar, porque o vizinho escuta, porque alguém está escutando do nosso lado, a gente acaba escutando música que não quer, acaba vendo que não quer. Então a gente está inserido nesse mundo, mas a gente não tem que viver o que ele oferece. A gente não precisa viver isso aqui. O que vocês têm que fazer é: o que foi que a Bíblia ensinou para vocês? Vocês estão aqui, mas vocês não precisam viver exatamente o que todo mundo vive. Vocês são luz para este mundo. Vocês são sal para esta terra. Vocês têm que iluminar o caminho de muitos. É através do comportamento de vocês. Como é ser um cristão? Como é ser um filho de Deus? Essas pessoas pode parecer que não. Pode parecer que, mas eu não vou conseguir influenciar só com o meu comportamento. As pessoas nem sempre falam. Olha só como o fulano se veste, como o fulano se comporta. Elas observam e guardam na cabeça. E sim, nós estamos aqui, às vezes a gente vai explodir, às vezes a gente vai errar, a gente é pecador. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando nós estamos com pessoas que não são crentes, e nós temos que nos comportar, nós temos que, valer a pena tudo que a gente aprendeu, e nós não temos que envergonhar o Evangelho. Então vamos nos comportar, vamos iluminar o caminho de muitos, vamos salvar vidas. Sal e luz, vocês são sal e luz. Então através da vida de vocês é que essas pessoas vão descobrir como é ser filho de Deus. E através da vida de vocês é que vocês vão conseguir salvar muitos. Não é falando, nem sempre é falando, é no comportamento. Às vezes você tem vergonha de falar, então se comporte como um cristão, não envergonhe o Evangelho. Fale bem de Cristo, haja como Cristo, beleza? Então, galera, a nossa tarefinha de hoje, vocês podem mandar nos comentários ou pode mandar no grupo, como eu já tinha mencionado, tá bom? Tanto faz, vocês que escolhem. E vai ser verdadeiro ou falso. Eu vou soltar umas frases aqui e vocês vão me dizer se ela é verdadeira ou se ela é falsa, beleza? Então, vamos lá, na primeira. Deus não quer que imitemos a Jesus. Será que Deus quer que a gente seja imitando e fique imitando a Jesus? Me diz aí, ela é verdadeira ou ela é falsa? 2. Eu estou neste mundo, mas não sou deste mundo. Como é que é isso? Isso é verdadeiro ou essa é falsa? 3. Estar morto para o pecado significa ser livre da influência do mal. Será que é isso mesmo? Digam aí vocês. 4. Não devemos estudar a Bíblia, pois ela não é livro da escola. Verdadeiro ou falso? Não tem problema praticar as mesmas coisas que colegas descrentes. Colegas não crentes, descrentes não crentes, tá bom? Então não tem problema nenhum você praticar as mesmas coisas que seus colegas descrentes. É verdadeiro ou é falso? Diz aí vocês. E muito obrigada, meus amores. Muito obrigada por assistir essa aula. Que vocês tenham uma ótima semana. Já esquecendo, essa atividade de verdadeiro ou falso vai valer até hoje, domingo, 11h59 da noite. Hoje, dia 12, beleza? Isso vai valer até hoje. Então, que vocês possam ter uma semana abençoada. Lembrem do que nós aprendemos hoje, como diz essa imagem, quero andar contigo, Jesus. Que nós possamos caminhar em santidade, andar juntamente com Jesus, seguindo os seus passos. Amém? Um beijo e um queijo para vocês. Tchau!